Olá, eu sou o professor Marcos Oliveira Santos, sou formado em Pedagogia e Música, mestre em Educação, professor EBTT do Instituto Federal Baiano. Seja bem-vindo a essa videoaula. Ela vem atender a uma determinação do Ministério da Educação, diante dessa pandemia que estamos vivenciando no Brasil e no mundo, em que as escolas foram fechadas e para que não haja prejuízo de atividades didático-pedagógicas aos nossos alunos, estamos desenvolvendo atividades remotas, atendendo a IN, Instrução Normativa 19 de 2020, e mais as suas alterações do IN 20 de 2020. Sejam bem-vindos, aos nossos alunos do Instituto Federal Baiano, campus Senhor do Bonfim e demais campos que se fizer necessário e importante participar desse encontro. Também eu gostaria de destacar aqui que qualquer aluno, qualquer pessoa que tiver interesse, ou mesmo estudante universitário, que puder acompanhar as aulas também será muito bem-vindo. Pode, inclusive, fazer uma comparação do ementário, do seu curso com o nosso. De repente ele pode atender algumas demandas, algumas necessidades suas. Também fica aqui aberto o nosso espaço, aos nossos queridos professores, pesquisadores sobre o tema, quiser ampliar um pouquinho, a sua bagagem em relação às discussões que vão ser feitas aqui, tá bom? Então fica aqui as minhas boas-vindas a todos aqueles que, por alguma razão, tiver interesse em participar conosco. Bom, eu quero ressaltar que esse vídeo ele vai ser em duas partes. A aula ficou um pouco extensa, então eu estou dividindo ele em duas partes. Estamos com a seguinte ementa do componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica 3. É uma informação que diz respeito mais aos nossos alunos. Tem uma carga horária total de 100 horas, 160 horas teoria e 40 prática. Essa teoria compreende, além dos encontros presenciais, as atividades que os alunos vão desenvolver de leitura, produção textual, até mesmo de pesquisa e produção de seminário. O ementário traz o seguinte texto: Educação e Diversidade. Mais especificamente voltado para a educação de jovens e adultos, educação do campo, quilombola e indígena. O curso se propõe um estudo e análise de implementação das políticas étnico-raciais no contexto escolar. E também se propõe ao desenvolvimento do projeto de pesquisa na área de formação do curso para o contexto escolar. Então, não sabemos quanto tempo o Brasil e o mundo vai conseguir controlar essa pandemia, mas essa é uma atividade que ela tende a acontecer presencialmente. Vai ser feito um projeto de pesquisa a ser aplicado dentro de uma escola. Esse projeto ele vai estar dentro da área de formação, que nesse caso estamos falando do curso de licenciatura em Ciências Agrárias. Então, vai ter uma abordagem voltada para essa licenciatura, ao mesmo tempo em que se trabalha essa pesquisa no contexto de uma determinada escola. Isso será melhor explicado em outras situações. Bom, dando prosseguimento, quais os objetivos dos nossos encontros? O objetivo geral é compreender a educação como direito fundamental e estratégia para a inclusão de saberes diversos e enfrentamento da discriminação e preconceito, bem como investigar nos espaços escolares e não escolares como vem sendo implementadas as bases legais, conceituais e teóricos da educação de jovens e adultos, educação do campo, cultura e história afro-brasileiras, quilombolas, indígenas. Ou seja, está voltado para essas minorias sociais que ao longo da história se organizaram
em movimentos sociais e conseguiram conquistar visibilidade perante a sociedade. Objetivos específicos, né, vão acontecendo, né, no decorrer dos nossos encontros, nas nossas teleaulas. Reconhecer as diferenças no meio escolar como elemento pedagógico para aceitação e valorização da diversidade, meio de superação dos históricos preconceitos que têm levado à exclusão social, especialmente de minorias, resultado de conquista de movimentos sociais mundiais, como eu acabei de falar. Identificar alguns marcos legais sobre a diversidade em documentos oficiais e legislações, especialmente educacionais. Entender o discurso ideológico dos organismos internacionais, as suas intenções no cenário educacional e sua usurpação sobre a legitimidade do conceito de cultura escolar. Analisar os resultados potenciais que a compreensão a respeito da diversidade tende a promover potencialmente na melhoria da qualidade da educação pública. Boa parte desses elementos nós pretendemos dar conta já nesse nosso encontro. Costumamos dividir, né, conforme a proposta do curso das licenciaturas no campus do Bonfim, em 3 blocos. Esses 3 blocos eles fecham uma lógica conceitual e cada um deles tem um conjunto também de atividades avaliativas. Então nós temos aí o bloco 1, a temática principal é educação e diversidade, com os subtemas: o desafio posto sobre o reconhecimento e aceitação da diversidade, conceito de diferença e diversidade, né, que geralmente são postos no mesmo patamar, no mesmo campo conceitual. A gente vai compreender as implicações, né, na realidade concreta sobre essa distorção, os marcos legais sobre a diversidade, o Plano Nacional de Educação, né, e a diversidade dentro da sua formulação. No bloco 2 nós temos especificamente a educação escolar e as minorias sociais, né, os movimentos sociais e as conquistas das minorias sociais, a educação afrodescendente, afro-brasileira indígena, educação no, para o campo, né? Qual a diferenciação dessas nomenclaturas, né? Educação do campo, educação no campo, educação para o campo. A educação de jovens e adultos, a educação especial, a sexualidade no espaço de sala de aula. E por fim o bloco 3, em que ele dá a consolidação daquele terceiro elemento da ementa, né, que é uma produção científico-acadêmica relacionada com o campo teórico do curso, né, ciência agrária, dentro de um contexto escolar. Então, em outra experiência com os meus alunos, a gente fez um trabalho voltado para ciência da natureza, né? Fundamentos e metodologia do ensino das ciências da natureza, englobando essa questão de educação, diversidades e ciências naturais, diálogos e perspectivas. Então, essa é uma proposição para o desenvolvimento de um trabalho de produção científica acadêmica. No bloco 1, né, a gente tem algumas atividades. Quero ressaltar que essas atividades não têm efeito quantitativo, né? Não vai ser gerado uma nota em função disso. O aluno ele vai ter toda a liberdade de fazer ou não as atividades. Eu, como professor, estou cumprindo o meu papel, né, de servidor público, de estar disponibilizando, fomentando, formulando todo um material para que esse aluno não fique, vamos dizer assim, à mercê desse isolamento social e possa ser prejudicado no seu processo de aprendizagem. Então, no bloco 1 a gente tem resumo do texto, né,
uma atividade individual. Aí tem a apresentação com mapa conceituado, vê a possibilidade de alunos interagirem à distância na elaboração de um mapa conceituado. Isso pode acontecer através de interação nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Isso é possível, se for o caso, um Hangout também no Google. O bloco 2, uma resenha crítica, ver se tem a possibilidade de ser feita em dupla, se não faz individualmente mesmo. E fichamentos, né? Vou sugerir em vários momentos a realização de fichamentos. O bloco 3 demanda por uma ação presencial. Não tem possibilidade de ser feita à distância. Até teria, mas a gente tem esperança que até chegar a essa situação do bloco 3, que as aulas elas já tenham sido normalizadas. Né? Assim, confiante, né? Primeiramente em Deus e na ação do poder público. Acreditamos que em 2 meses as coisas já tenderão a uma certa normalidade. Então, o bloco 3 ele pressupõe atividades presenciais. Então, é essa pesquisa de caráter acadêmico que vai ser desenvolvida em grupo em uma determinada escola. E com os resultados, né, com o relatório dessa pesquisa, os alunos vão elaborar um seminário e fazer a socialização dessa pesquisa. E aí a gente entra especificamente na discussão, né, da temática da disciplina, que é sobre a diversidade e a educação. Nós temos aí a diferença e a diversidade na educação. Essa discussão acerca da diversidade, por muitos anos, ela ficou restrita a grupo de professores ou a pesquisadores educacionais. Mas nas últimas décadas, ela tem ganhado uma grande evidência na preocupação social. Então, ela extrapolou o universo de sala de aula, o universo da educação, e passou a se tornar também preocupação no campo da sociedade civil organizada, no campo das ações governamentais. Como diz Gomes, falar de diversidade é fazer referência à construção das identidades, do contexto das desigualdades e das lutas sociais. É um conceito que não está desvinculado dessa questão de formação de identidades e dos conflitos de classe que têm se desenvolvido ao longo da história. Até porque quando se fala em diversidade, a gente não pode perder de vista que o que hoje está na lei, ela não reflete necessariamente a bondade de políticos, mas é o resultado mesmo da conquista de movimentos sociais que se organizaram, que lutaram, pessoas morreram para que pudessem ser ouvidas e as suas demandas serem atendidas. É claro que essas demandas elas não são estáticas, elas são contínuas. O atendimento a essas demandas nem sempre representa 100% aquilo que foi almejado, desejado, aquilo que foi necessário, e que essa tensão e essa disputa, essa busca por direitos, ela acontece constantemente na nossa sociedade. Então, diferença e diversidade em termos conceituais, eles não podem ser colocados no mesmo patamar. Se a gente olhar do ponto de vista social, quando diferença e diversidade estão no mesmo campo conceitual, elas ocultam a questão da desigualdade social. Então, é um exemplo que costumo apresentar aos meus alunos, diz respeito a um funk da década de 1990. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência
consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz. Onde eu nasci, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz. Onde eu nasci, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Em que ele fala que só quer ser feliz, viver tranquilamente na favela onde nasceu e poder se orgulhar tendo consciência de que pobre tem o seu lugar. Então você tem aí a questão socioeconômica sendo vista como, ou seja, uma diferença do aspecto social sendo vista como uma diversidade social. A favela, ela é o lugar do pobre. A favela é uma diversidade socioeconômica. Então, quando diferença que é expressa nas condições de vida material do sujeito, ela é vista simplesmente como uma diversidade, a gente esconde situações de desigualdade social que está por trás disso. Por que existe favela? Então, tem situações relacionadas ao processo de industrialização, né? O êxodo rural, o crescimento da urbanização, né? A exploração do trabalhador, as condições precárias salariais, né? Uma parcela do trabalho do trabalhador é expropriado para a geração de riquezas. E aí a gente tem um sistema que aprofunda essas desigualdades e fica clara, evidente, né, na paisagem das cidades grandes, esses contrastes sociais. Né? A gente tem as favelas, né, as condições subhumanas de existência, né, com o poder público em déficit dessas cidades, né? A questão da infraestrutura, do transporte, da segurança, da saúde, da educação, do esgotamento sanitário. Então, assim, ali não, de forma alguma, é considerado uma diferença simplesmente no campo da diversidade, mas ela representa justamente essa realidade de aprofundamento das desigualdades sociais, principalmente nesse processo de urbanização das cidades. Então, diferença e diversidade, eles têm, sim, uma relação dialética, são campos conceituais diferentes e que eles não podem ser de forma alguma colocados no mesmo patamar. Então, as diferenças elas podem ser tanto elementos de rejeição, como podem ser elementos de aprofundamento da compreensão desse processo de diversidade, ou mesmo essa leitura da realidade concreta de desigualdades sociais. Então, assim, de uma forma bem resumida, né, a gente vai estar fazendo essa discussão da diferença e as suas ramificações na leitura da sociedade. Então, assim, diferença pode ser um elemento de rejeição, considerando que na nossa sociedade nós temos um padrão de vida, né? O que você pensa, a forma como você veste, a forma como você manifesta a sua religiosidade, o que você deve falar, tudo isso são construções culturais
predeterminadas socialmente. Então, as diferenças ela pode se ramificar por um processo de rejeição ou pode se ramificar como um processo de reconhecimento, né, por um conjunto de elementos que compõem a diversidade. Então, se uma pessoa ela nasce em uma cultura e essa cultura, né, como todas, elas têm a hegemonia de comportamentos, de valores, de visão de mundo, e essa pessoa ela não se enquadra nesse campo, nesse pensamento, nesse comportamento hegemônico, ela tende a sofrer processos de rejeições. Né? A gente pode ter um processo de rejeição do ponto de vista social, ou seja, esse indivíduo ele tem dificuldade, né, de conviver com as pessoas, de socializar, ele sofre exclusão por conta desse comportamento diferenciado que ele tem, que não corresponde àquilo que a maioria tem como normal, como normalidade. Então, na rejeição social, ele é esquecido nas ações dos governos, ele sofre rejeição no contexto social onde ele convive, seja na igreja, seja no sindicato, seja no trabalho, seja na escola. Um exemplo bem simples com relação ao futebol, né? O Brasil é considerado o país do futebol. Então, um jovem que, por exemplo, não gosta de futebol, ele convivendo com pessoas, em sua maioria, que gostam de futebol, que os assuntos sempre tendem para o campo futebolístico, os finais de semana para aquele babinha, né? No meio da semana para assistir o Campeonato Brasileiro. Então, essa pessoa que não gosta de futebol, ela vai sentir uma certa dificuldade de convivência, porque aquilo que ela gosta, ou melhor, o que as pessoas, em sua maioria, gostam, convivem, não faz sentido para a vida pessoal dela. Então, a tendência dela é se afastar e dos próprios amigos isolarem ela nesse sentido. Um exemplo bem simplório, né? Mas a gente tem outras questões muito mais profundas, muito mais polêmicas em relação a essa questão de não se enquadrar a um padrão, digamos assim, heteronormativo, branco, cristão. Geralmente quem está fora desse padrão é tido como fora de um processo da normalidade social. A rejeição, né, de natureza física, e quando a gente fala de natureza física, não tem como a gente não recorrer aos estereótipos, né, que são disseminados através do cinema, das novelas, dos filmes, das propagandas, né, aquele padrão europeu de beleza, aquele corpo escultural moldado em academia. E esse padrão de beleza, ele tende a criar uma certa rejeição a outras formas físicas de ser. Então, embora a gente percebe na realidade concreta que a comunidade negra tem conquistado espaço. Infelizmente, usando a mesma lógica hegemônica, né, de impor um padrão de beleza. Então, a gente tem também a presença, dentro desses estereótipos, de características físicas afro-brasileiras, né, por exemplo. Mais do que nunca está na moda os cachinhos. E aí o sistema capitalista se apropria, né, dessa questão da diferença como uma oportunidade também de ampliar os negócios. Então, hoje em dia tem produto para tudo. Né? Tem aparelho de barbear para pessoas de pele negra, nós temos os cremes que acentuam os cachos. Né? Então, a diferença ela é explorada do ponto de vista do capitalismo como uma oportunidade também de ampliação da produção de lucro. Por isso que na concepção neoliberal das diferenças se explora muito a questão da tolerância. Né? Tolerância, do respeito, porque são potenciais clientes, né, de um mercado em potencial. A indústria cosmética tem se beneficiado muito
desse novo público de consumir, né, os produtos voltados para a exploração estética das diferenças físicas. Então essa rejeição física ela vem justamente por conta desse padrão, né, de pessoas. Isso fica muito claro, né? O descaso não só do poder público, mas inclusive das empresas em relação à acessibilidade dessas pessoas, né? Não é difícil a gente ver, inclusive, empresário, né? Já aconteceu recentemente um empresário de destaque nacional colocar essa situação de acessibilidade como algo que fere a sua autonomia como empresário, que é obrigado a colocar faixas, piso táteis, que prejudica, vamos dizer assim, a estética da sua empresa, dos seus negócios. Então a fala dele representa a fala de muitos outros empresários, né, que não tiveram assim, a audácia de expressar esse descaso que sofrem as pessoas que têm deficiência física. Outro tipo de rejeição, né, que é uma consequência, né, desses dois processos, a gente tem a rejeição afetiva. E aí as pessoas que sofrem de fato, né, na pele as consequências dessa diferença por ser diferente, essas pessoas é que sabem exatamente quais os tipos de sentimentos que são desenvolvidos nelas em função dessa rejeição. Então, as diferenças ao longo da história, não é que os governadores, os políticos, os parlamentares foram bonzinhos para dar vez e voz a essas minorias sociais. Mas a gente tem aí ao longo da história, principalmente na segunda metade do século XX, movimentos sociais se mobilizando e conquistando pautas dentro das políticas públicas. A gente tem esse processo muito evidente na década de 1990, né, por influência do que vinha acontecendo na França, na Argentina e no Brasil também. Os movimentos sociais eles se organizaram e conseguiram, vamos dizer assim, ter uma maior visibilidade por parte da sociedade. É importante também destacar que esses movimentos sociais nem sempre conseguiram ser ouvidos dentro de um contexto conflituoso. Nem sempre precisa alguém morrer para que a sua luta pudesse, vamos dizer assim, ganhar destaque perante a imprensa, perante a sociedade, perante os políticos. Mas que também movimentos sutis, né, de manifestação artística, através da música, do teatro, da dança, os movimentos foram se organizando e foram expressando as suas demandas, né, a necessidade de atenção da sociedade para as suas causas. Então nós temos aí que ao longo desse processo de conquista promovido pelos movimentos sociais, a diversidade se consolidando no campo do direito humano. E isso se torna visível no caso do Brasil, né? Desde a Carta Magna a documentos, né, educacionais, a LDB, vai alcançando as diretrizes, os planos nacionais de educação, por consequência, os planos de ações das secretarias municipais, estaduais e municipais de educação, alcançando as propostas político-pedagógicas das escolas, enfim, atingindo diretamente o processo educacional. Então, a igualdade de direitos se amplia a essas minorias sociais. A gente tem, nesse processo de conhecer a cultura alheia, a gente tem o processo de reconhecimento. Conforme Silveira, reconhecimento pressupõe da evidência ou corrigir distorções históricas sobre determinada cultura. Então, essa evidência ou correção de distorções são fruto dessas manifestações
artísticas promovidas pelos movimentos sociais. Então, com isso a gente tem um processo de universalização, né, das políticas voltada para essas minorias, apesar de que a universalização ela é contraditória do ponto de vista da diversidade, porque quando se fala em universalização, a gente está falando de ações padronizadas para alcançar o máximo ou a todos, né, da mesma intensidade, com a mesma intensidade. Quando se fala em diversidade, se torna algo extremamente delicado, porque estamos lidando aí com um conjunto de culturas, de valores, de crenças que se diferenciam dentro de vários contextos locais. E, por fim, alcança a educação, né? E chegando em educação, que é o ponto pelo qual a legislação ela vai ser materializada, e a educação como o ponto de partida para a socialização, né, desses elementos culturais, essas questões que tendem a se ampliar para a sociedade como um todo. Então, ao longo desse processo histórico, a gente tem várias manifestações em que a sociedade tem lidado com a questão da diversidade, e que muitas delas têm se tornado proposições pedagógicas e têm influenciado o contexto de sala de aula. Então, quero fazer uma breve explanação em relação ao chamado evolucionismo cultural, né? O evolucionismo cultural é um exemplo claro, né, de como as ciências naturais elas têm influenciado as ciências humanas. É uma referência que faz a teoria da evolução de Darwin, que ele, através da metodologia científica, vai discorrendo sobre como as espécies foram evoluindo ao longo do tempo, né? Dos tempos. E o evolucionismo ele coloca a cultura também dentro dessa lógica, né, de evolução, em que o patamar mais evoluído das culturas se encontra justamente na Europa, e que as demais culturas, né, tidas como inferiores, elas tendem ao longo do tempo também a alcançar o mesmo patamar de evolução da cultura europeia. Essa concepção ela se contrasta com a do relativismo cultural, também influência, né, de uma pesquisa no campo das ciências naturais, de Albert Einstein, com relação à teoria da relatividade, né, que ele coloca que existe uma certa relatividade entre o espaço e o tempo, e o relativismo coloca justamente a cultura dentro dessa concepção relativista, ou seja, em contraste com o evolucionismo cultural, não existe uma cultura superior à outra, né? Não existe essa linha de tempo evolucional de uma cultura em relação a outra. Toda cultura ela tem seu movimento, ela tem seus valores, ela tem uma condição histórica que a colocou naquele patamar que nada é inferior a outra cultura. Essas concepções, né, essas formas sociais de lidar com a questão da diversidade, que inclusive tem influenciado as proposições pedagógicas, né, tem influenciado diretamente a forma como a educação foi materializada na história. Consequentemente, é óbvio, antes ela também influenciou a forma como a ciência lidar com essas questões. Então, o etnocentrismo, que é justamente a forma pela qual um pesquisador, por exemplo, um antropólogo, ele vai conhecer uma determinada cultura e ele olha a realidade concreta dessa cultura a partir da lente da sua cultura, né? Ou seja, um europeu, pesquisador, vai estudar uma cultura indígena. Ao estudar essa cultura, ele olha ela a partir da sua lógica, a partir das suas crenças, de seus valores, né, de seus preconceitos. Então isso, de certa forma,
enviesou as pesquisas humanas nessas épocas. E o relativismo cultural veio, digamos assim, romper com essa lógica, analisando que as demandas, né, que cada cultura ela tende a promover nesse processo de interação de distintas culturas, né, que é o que se chama de multiculturalismo, né, que é aquele processo de convivência entre as diferentes culturas de maneira respeitosa, tolerável e assim sucessivamente. Então, a forma como a cultura ela é vista, ela tem influenciado não só a ciência, mas também a própria educação. Então, assim, esses elementos, essas discussões, né, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar e fazer um pouco mais abrangente. Mas, enfim, a gente tem também interculturalidade, né, a forma de ver a cultura dentro de si própria, ou a forma das culturas, ao invés de cada uma no seu campo, se respeitando entre si, elas passam a dialogar, elas passam a conviver entre si. E também a etnicidade, né? Que é aquela condição, consciência de pertencer a um determinado grupo étnico. Então, também são outras concepções teóricas que possibilitam discutir sobre essa questão da diversidade. É óbvio que alcança a educação, até porque é o processo de socialização dos indivíduos, é o processo também de reprodução de valores, também de ideologias para toda a sociedade, né, se dá na educação. Bom, finalizando agora essa primeira parte para o vídeo não ficar muito extenso, a gente dá continuidade no próximo vídeo à segunda parte.